Eu gostaria de fazer a leitura de dois textos bíblicos. O primeiro está em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 8. Se você já achou, eu peço a você a gentileza de se colocar de pé para nós fazermos a leitura desse texto. 2 Reis, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 7, me perdoe, por favor, até o versículo 7. Todos já acharam? Digam amém. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes o que ele temia, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver daquilo que sobrar. Se você tiver alguma forma de marcar esse texto, deixa ele aí marcado. E vamos também a Tiago, lá no Novo Testamento, no capítulo 1. Eu gostaria de ler um texto em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. O autor está falando das provas e tentações da vida. Tiago, depois de Hebreus, você encontra Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. O texto sagrado diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Versículos 7 e 8. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa, ou, diz o texto, que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo aquilo que faz. Só até aqui o texto para a nossa leitura. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de estar em tua casa. Esse momento, Senhor Deus, onde o nosso coração se enche de temor e tremor para ouvirmos a voz do teu Espírito, Senhor Deus, que venha trazer ao nosso coração, ó Pai, a palavra revelada do teu coração para as nossas vidas. Pai, eu sou apenas um instrumento do Senhor e sei bem, Senhor Deus, que o nosso coração muitas vezes ele, ó Pai, depende daquilo que será ministrado,
ó Pai, do altar. Que o Senhor me use para alcançar vidas que aqui chegaram e talvez estejam passando, Senhor Deus, por lutas, por problemas. Alguns talvez estejam em dias bons, outros talvez estejam, Senhor Deus, em dias terríveis do ponto de vista natural, outros talvez terríveis do ponto de vista espiritual. E lutar, Senhor Deus, não é mais ó Pai, uma alternativa. Talvez muitos aqui já baixaram a guarda, já se entregaram, muitos aqui talvez já foram nocauteados, Senhor Deus, mas que nós possamos hoje nos levantar, Senhor Deus, através dessa palavra, que possa alcançar o nosso coração. Cumpra o teu propósito, Deus. Intervenha nas questões naturais, pois a palavra, ela não volta vazia. É a voz de Deus nessa noite sobre nossas vidas. Assim nós oramos, crendo no teu poder, na tua graça, na manifestação do Senhor nesse lugar. Fazemos isso em nome de Jesus. E que todos digam amém e amém. Você pode se assentar. Os dois textos que lemos, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, e Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. Foram os dois textos que nós lemos. Eu queria ministrar hoje, está aí o tema da nossa mensagem: o diabo não está na crise. Nós precisamos entender isso, e eu queria talvez poder compartilhar de algo que Deus colocou no meu coração. Há muitos dias eu fico me perguntando sobre uma questão, e é claro que me pergunto porque talvez eu gostaria de uma resposta: se é possível os dias maus, os dias problemáticos, transformar uma mente dirigida por Deus. Será que é possível dias de tempestades, mudar uma mente que é dirigida por Deus? Quando eu falo uma mente que é dirigida por Deus, eu estou falando de uma mente de Cristo, eu estou falando uma mente cuja fé pensa o tempo todo que a sua vida está na dependência do Senhor. Até que ponto as circunstâncias, elas podem atingir o equilíbrio de uma vida que teme a Deus, e errar acabar se tornando uma opção, ou talvez a única opção desta vida. É claro, irmãos, que quando o nosso contentamento, ele depende de resultados naturais, nós nos tornamos reféns de bons resultados, nós nos tornamos produtos de uma vida que passa a deixar de compreender a submissão a Deus e vive sob a autoridade das crises. É claro, irmãos, que nós precisamos compreender isso, que uma vida, que o seu contentamento, ou seja, a sua alegria, a sua expectativa, a sua esperança, nós não podemos ter esperança nesse mundo, nós não podemos ter esperança nos resultados naturais. Uma vida que tem esperança nos resultados naturais é o que o texto bíblico diz: aquele que acha que isso aqui é tudo importante, é o mais miserável dos homens. Então nós precisamos entender que a nossa vida, se o nosso contentamento está em resultados naturais, nós nos tornamos produtos de bons resultados, porque a nossa alegria, ela dependerá de resultados que venham alegrar a nossa alma, e aí acabamos deixando de compreender a submissão a Deus, e vamos vivendo sob a autoridade de crises, de problemas, de circunstâncias que se alteram. Eu creio, irmãos, que o pior estado de uma crise é quando ela já existe no coração do homem, mesmo que as circunstâncias, elas ainda não estejam desfavoráveis. E quando as circunstâncias se tornam desfavoráveis, a crise, ela apenas deixa de estar num estado invisível e passa a estar num estado visível. Ela sai de um estado controlável para um estágio que foge do nosso controle. Eu
quero dizer para você nessa noite, que pessoas, e quando eu digo pessoas, eu digo todos nós, independente se sou o que sou, todos nós podemos estar vivendo crises terríveis em dias excelentes. O nosso coração pode estar em crise, sendo atingido por terríveis ataques, onde o que mais importa é conseguir vencer qualquer possibilidade de sofrimento. Então, por favor, olhe para mim. O seu pastor está dizendo que o pior é quando a crise já existe no nosso coração, diante de momentos excelentes na vida. É quando a crise já existe no nosso coração, diante de momentos em que o desfavorável ainda não aconteceu. E que quando o desfavorável chega, ele apenas torna visível o que era possível de se controlar. Eu estou dizendo aos irmãos que nós podemos estar sendo atingidos por terríveis ataques, em que o que mais importa para nós é nos livrar, vencer qualquer possível sofrimento. Então, queridos, as crises, elas existem em dias bons, em pessoas que veem o sofrimento apenas como uma forma trágica da vida, apenas no sofrimento como uma forma problemática, não conseguindo dar conta do que escondem em dias que não existem os sofrimentos. Isso é muito interessante e importante. Uma terrível tempestade, ela é capaz de revelar as fraquezas de uma embarcação escondidas nos dias de calmaria. Não é, querido, que aqueles buracos não existiam. Não é que aquelas rachaduras não estavam ali. É que as ondas estavam calmas. O mar não estava bravio. E quando então o mar se agitou, e quando então as ondas se ergueram contra aquela embarcação, a sua fragilidade foi exposta. Os buracos então que estavam acima do nível da água começaram a ser atingidos pelas ondas. As rachaduras que estavam estáveis começaram então a se abrir. Porque uma tempestade, ela é capaz de revelar as fraquezas de uma embarcação escondidas nos dias de um mar calmo. Então você será muito mais aquilo que você é diante de uma guerra do que aquilo que você é diante de uma festa. A embarcação, ela não é forte nos dias em que o mar não está bravio. A embarcação é forte em dias que as ondas estão batendo nesta embarcação, estão tentando destruir essa embarcação. É que nós conhecemos as crises que já existiam nessa embarcação. Então nós somos muito mais aquilo que somos em dias de guerra, em dias de tribulação, do que aquilo que somos quando nós estamos diante de uma festa. Nós precisamos entender, irmãos, que crise, olhe para mim e ouça bem, que crise é alteração de cenários, e estar em crise é tornar a crise o nosso padrão moral e espiritual. Crise é alteração de cenários, mas estar em crise é tornar a crise o nosso padrão moral e espiritual. Eu faço uma pergunta para você. Eu estava conversando essa semana dizendo sobre isso. Existem muitas pessoas que tiveram problemas na sua família, no seu lar, dentro de casa, que são extremamente traumatizados, viveram situações terríveis, são produtos daquelas crises familiares, a alteração daquele cenário. E outras pessoas que viveram as mesmas crises, talvez não se tornaram produtos desse cenário. Por quê?
Porque nós muitas vezes transformamos a crise no nosso padrão moral e espiritual. Por isso, irmãos, que eu gostaria de afirmar nessa noite, que muitos já estão em crises antes delas existirem. Então, uma vida em crise, ela gosta de antecipar bons resultados, porque ela não gosta de contrariar a sua alma. Uma vida em crise não sabe o que é tempo de espera. Uma vida em crise não sabe o que é aguardar. Uma vida em crise não sabe o que é ouvir a voz de Deus. Uma vida em crise faz de tudo, se esforça para antecipar bons resultados. Por quê, irmãos? Porque quando nós colocamos o nosso contentamento em resultados naturais, nós nos tornamos reféns de bons resultados. Então nós começamos a querer antecipar, gerar bons resultados na nossa vida, porque nós não temos capacidade, coragem de contrariar a nossa alma. O que nos alegra são os bons resultados. E é claro que bons resultados têm a capacidade de nos alegrar, mas o que nós somos diante de péssimos resultados é que mais fala sobre nós. Queridos, se nós brincamos com a nossa vida espiritual, quando nós chamamos de uma vida em que tudo vai bem, quando os cenários alteram, é que nós conhecemos quem são as pessoas que estão por detrás daqueles sorrisos, por detrás daqueles glórias a Deus, aleluia. É por isso que a vida, quando ela altera, ela mostra realmente as rachaduras e os buracos dessa embarcação. Por isso eu digo que nós muitas vezes estamos em crises antes das crises chegarem. Então, uma vida em crise, ela gosta de antecipar bons resultados. Uma vida em crise não sabe o contrariar a sua alma. Uma vida em crise não sabe o que é temor ao Senhor, diante de um Senhor que incomoda os seus interesses pessoais. Uma vida em crise, ela não sabe o que é temor a Deus, diante de um Deus que muitas vezes vai incomodar os seus interesses pessoais. Jonas já estava em crise antes de ir para Tarsis. Nínive foi apenas um motivo para Jonas expor a sua crise. Deus estava ali incomodando os interesses pessoais de Jonas. Eu já preguei aqui na igreja dizendo isso, que Nínive, Deus não envia Jonas para poder salvar Nínive, Deus envia Jonas a Nínive para poder curar o coração de Jonas. O maior propósito foi o coração desse homem. Por quê, irmãos? Nós, quando estamos em crise, nós não sabemos o que é temor ao Senhor. Quando este Senhor que nós dizemos que tememos, incomoda os nossos interesses. Tem que ser assim, tem que fazer assim. Se tem que incomodar o meu interesse, o temor ao Senhor vai embora. O temor ao Senhor escorre pelo ralo. Por que, irmãos, que o temor ao Senhor escorre pelo ralo? Porque nós já estamos em crise. Uma vida em crise não prioriza a vida espiritual, independente das circunstâncias. Queridos, enquanto a prioridade for a crise, a vida espiritual fica em segundo plano. Se tudo que você quer, se tudo que você deseja nessa crise é que a crise acabe, a sua vida espiritual ela sempre continuará em segundo plano. A sua vida espiritual ela sempre continuará com problemas. Então esses dois textos que nós lemos, eles falam de uma crise que está acima das circunstâncias. Pessoas enfrentam crises de interesses diante de circunstâncias que se alteram. Esse texto de 2 Reis, capítulo 4, e Tiago, capítulo 1, está falando exatamente isso. As pessoas enfrentam crises de interesses diante de circunstâncias que se alteram.
A mulher que perde o seu marido, que vai até o profeta chorar, falar da sua dificuldade. O profeta não bota a mão no bolso, não pega uma grana e diz para ela: olha, vai lá, pague a conta dos credores para que você não perca os seus filhos. O profeta mostra para aquela mulher que o mais importante não era ter as contas pagas, mas era viver um milagre e ela passar a depender e confiar de Deus. A crise de interesses que nós vivemos, os olhos daquela mulher estavam voltados para quê? Voltados para a ameaça. Porque, irmãos, a grande verdade é que se aqueles homens não vão até a casa daquela mulher pedir os seus filhos como forma de pagamento, a vida espiritual daquela mulher ia continuar um lixo. Detalhe, apesar dela ser esposa de um dos discípulos dos profetas. Aqui é um grande ensinamento. Não é porque tem alguém da sua casa que busca Deus que você também está com seus problemas resolvidos. Aquela mulher estava vivendo isso. Aquela mulher chega até o profeta e diz aqui: Senhor, profeta, olha, a verdade é que o meu esposo morreu e ele te buscava. Na verdade, se eu fosse profeta, eu diria assim: e você fazia o que quando ele estava orando? O seu esposo me buscava a Deus, o seu esposo era um discípulo do profeta, e você fazia o quê? Quando o seu esposo estava fazendo sacrifício, quando o seu esposo estava jejuando, orando, você fazia o quê? Agora você está aí em crise. Por quê? Porque a crise já existia. E quando o esposo dela morre, e os credores então chegam para tomar os seus filhos, a rachadura do casco do navio aparece. Os buracos, eles ficam deixando essa embarcação vulnerável. Aí o que o profeta diz para ela? Você quer dinheiro para pagar o quê? Não. Minha filha, reúna lá os seus filhos, mande que eles peguem vasilhas pela vizinhança, e quando chegar em casa, feche a porta e derrame em todas as vasilhas, vai separando as cheias. E aí diz que o profeta fez o que, irmãos? O profeta ficou do lado dela lá, olhando ela fazer isso? Não. Ela pega as vasilhas, junto com os filhos dela, vai para casa. O profeta não está na casa dela naquela hora. Ela está sozinha com os seus filhos. E aí diz que eles começam a encher as vasilhas. E quando chega a última, um filho diz o quê? Acabou. E ela pergunta: será que não tem mais nenhuma vasilha? E aí os filhos dizem: não, acabaram as vasilhas. E aí então diz que o azeite parou de jorrar. Aquela mulher, ela volta, procura o mesmo profeta que mandou encher as vasilhas. E o que ela diz ao profeta? Olha a questão da incredulidade da crise, irmãos. A situação continua na mesma. Não adianta eu ter uma casa cheia de azeite, com as minhas contas ainda, o quê? Sem pagar. A pessoa em crise, ela não consegue enxergar o favor de Deus. Aí o que o profeta diz para ela? Minha filha, acabaram as vasilhas? Pega o que você tem, a metade, vende, paga as suas dívidas, paga tudo. E sabe o que você vai fazer? Todos os próximos dias e anos da sua vida, você vai viver desse milagre. Você está compreendendo isso? Diga amém, querido. Aquela mulher ainda não tinha entendido ainda, ela não estava vendo. Eu pergunto para você, a crise dela foi ter os credores, querido, desejando ir buscar os filhos dela? Não. A crise daquela mulher era numa crise espiritual, de interesse. A crise já existia. A coisa não ir bem foi a melhor coisa que aconteceu para quem já não ia bem. A situação da crise externa, ela se torna uma oportunidade para um coração que já estava em crise, o coração daquela mulher. No entanto, a outra leitura que nós fizemos, há uma informação que nós não enxerguemos de imediato.
que quando nós fazemos a leitura de 2 Reis 4 e de Tiago capítulo 1, nós então enxergamos que há uma conexão na interpretação desses dois textos. O que está dizendo Tiago? Volte seus olhos ao texto, se você deixou separado, versículos 7 e 8. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, caso, pois, porventura, essa pessoa tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O autor está dizendo isso. Não pense tal pessoa que a sabedoria, que a esperança, ela se renovará na mente de uma pessoa que é instável, uma mente dividida, que é instável em tudo que faz. Tiago está dizendo algo nas entrelinhas que diz, 2 Reis capítulo 4, o quê? Que a fonte que o coração deve buscar é o segredo. A fonte que um coração deve colocar os seus pensamentos é o segredo. A fonte que um coração deve desejar é o segredo. Por isso, irmãos, eu vou dizer mais uma vez que na verdade, antes da crise chegar, muitos já estavam em crise. Que crise, pastor? O grande problema das coisas irem bem é que elas escondem as coisas mal, que vão mal na nossa vida. As coisas que precisamos tratar. O grande problema da ausência da crise é revelar para nós que passamos a buscar na fonte errada. O autor em Tiago está dizendo exatamente isso. Está dizendo isso, busquem no Senhor, peçam ao Senhor sabedoria, peçam ao Senhor, volte os seus olhos ao texto, olha o que ele diz isso, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida, peça porém com fé, sem duvidar, mas aquele que duvidar é como a onda do mar. Aí você vai ver essa mulher passando por uma crise, e o resultado dessa mulher está onde? Quando ela resolve ir na fonte certa. Irmãos, Tiago capítulo 1, 2 Reis capítulo 4, revela que o segredo está em que fonte o nosso coração deve buscar. Então eu queria aqui nessa noite, poder listar, compartilhar com você, algo que eu penso sobre o diabo não está na crise. Pastor, nós estamos vivendo uma crise, sim, uma crise econômica, uma crise moral, a pior de todas é a crise espiritual que nós vivemos, mas a grande verdade é que a crise é uma alteração de cenários, e estar em crise é fazer da crise o nosso padrão moral e espiritual. A crise, ela não nos ordena a fazer dela o nosso padrão moral e espiritual. A crise pode estabelecer um padrão natural. Sim, havia escassez de alimento, havia seca, aquela mulher ela passava por problemas. O mesmo Elias, que viu a água descer do céu, foi o mesmo Elias que teve que esperar 3 anos e meio a seca. O padrão natural estava estabelecido, não o moral e espiritual. Então nós precisamos entender que a crise ela não determina para nós uma vida em crise. Então observe por gentileza, que nós precisamos entender que nós não podemos deixar a crise entrar na nossa alma. Qual é a crise que nós não podemos deixar entrar na nossa alma? Estabelecer o padrão da crise como nosso padrão moral e espiritual. Você pode fazer da crise um padrão natural? Sim.
José, quando está no Egito, ele está falando de uma crise que viria sobre o Egito, e José estabelece a crise como um padrão de trabalho natural. O que José fala para Faraó? Olha, tudo que nós colhermos nesses 7 anos, nós vamos estocar uma parte para que nós possamos, nos 7 anos de deserto, de seca, nós estabelecemos essa crise e trabalharmos naturalmente em função dessa crise. Querido, a crise que nós estamos vivendo, ela pode atingir coisas naturais na nossa vida. Se você gastava X com isso, você vai gastar menos. Se você fazia Y com isso, se era 10 vezes que você fazia, você vai uma. Se você comia fora todos os dias, agora você vai passar a levar comida de casa. A gente estabelece o padrão natural da crise, o nosso padrão, mas a gente não pode estabelecer a crise com o nosso padrão moral e espiritual. Quando nós deixamos a crise entrar na nossa alma, nós estabelecemos o padrão da crise com o nosso padrão moral e espiritual. Ou seja, se por causa da crise todo mundo começar a roubar, eu também vou roubar. Se por causa da crise todo mundo começar a pecar, eu também vou pecar. Por quê? Porque se tornou uma crise geral. O pastor andava de táxi todo dia, agora eu ando a pé. Mas eu não deixo de vir à casa de Deus por causa da crise. Pastor, eu tinha problemas por causa da conta de luz lá de casa. É claro que eu reduzi, diminuí. Estava falando aqui com os irmãos ontem, no sábado. Poxa, a conta de luz da igreja baixou um pouquinho, mas ainda estamos pagando mais de 1.000. E eu disse, ainda bem que a gente no ano passado fez uma loucura aqui de trocar todas as lâmpadas da igreja por lâmpadas de LED. Você imagina se não fosse? A gente estabelece a crise, o nosso padrão natural. Você é maluco. Diante de uma crise, eu vou gastar tudo que eu tenho, todos os recursos que eu tenho, vou fazer um monte de aventura para alegrar minha alma. Eu vou entrar nessa onda de consumismo para ver se eu gero um pouco de satisfação, um pouco de alegria. Sim, você deixou a crise entrar na tua alma, querido. É por isso que eu digo que tem muita gente vivendo em crise em dias excelentes. Nos dias em que a coisa vai bem, a pessoa já deixou a sua alma estar em crise, já deixou e estabeleceu o padrão moral de uma crise que não chegou e o padrão espiritual de uma crise que ainda não chegou. Você não precisa da crise para viver o padrão moral dela e o padrão espiritual. Então a primeira orientação que eu quero dar a você, o diabo não está na crise, queridos, porque nós podemos não deixar a crise entrar na nossa alma. Elias está lá dizendo isso. O povo vive uma bagunça, mas eu não vou viver. Existe uma crise, mas eu não vou fazer dessa crise o meu padrão moral e espiritual. Está lá Daniel dentro da Babilônia, dentro do palácio do rei. Havia uma crise moral e espiritual. E Daniel diz o quê? Eu não vou fazer desse padrão moral e espiritual o meu padrão, porque eu não estou em crise. Então nós precisamos entender que a crise não pode entrar na nossa alma, porque se a crise entrar na nossa alma, nós vivemos as maiores loucuras da vida, mesmo longe da crise. Se eu estabeleço bons resultados para a minha vida, como forma de alimentar a minha alma, porque eu não sei contrariar a minha alma, meus irmãos, a gente vai fazer as maiores loucuras para justificar bons resultados na nossa vida. Você vai fazer o errado dar certo, para você poder dizer, eu estava com a razão. Não deixe a crise entrar na sua alma. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, existe uma fonte certa em meio à crise. Onde você está buscando superar a crise? É por isso que eu digo que o diabo ele não está na crise.
porque eu tenho certeza que muita gente aqui já deve ter sido aconselhado a buscar em fontes erradas para poder superar a crise que está vivendo. Você está em crise? Alimente mais a sua alma, satisfaça mais a sua alma. Você está em crise? De alguma forma, bote o seu contentamento em outras coisas que não trazem resultados instantâneos. Para que ter contentamento em resultados espirituais, se o melhor e o mais importante é o natural? Aí Tiago diz lá o texto: se falta alguma coisa para vocês, peça a Deus o quê? Sabedoria, que Ele dá livremente a quem pedir, mas não peça com dúvidas. Ele está dizendo isso, não peça com dúvidas, porque se você pedir com dúvidas, você é como a onda do mar, levado e agitado pelo vento. Tiago está dizendo que a nossa fonte, qual é? O Senhor. Quando aquela mulher vai o profeta está dizendo a ela o quê? A sua fonte não sou eu, a sua fonte não é a quem o seu marido, discípulo do profeta, buscava. A sua fonte, mulher, é o Senhor. Queridos, existe uma fonte certa em meio à crise, e nós estamos sendo encantados por inúmeras outras fontes com o discurso de nos tirar da crise. Quero dizer para os irmãos que qualquer palavra de otimismo quanto a esta crise que você está vendo e ouvindo, não acredite. Eu não quero ser um pastor pessimista aqui nessa noite, mas ainda ninguém tem uma solução, uma alternativa para nós sairmos da crise que nós estamos vivendo, que não é só econômica. Os mais estudiosos dizem que nós vamos sair dessa crise em 2017. E eu digo para vocês que nem em 2017. Vão tentar e possivelmente vão conseguir aprovar o CPMF. E sabe o que Deus vai fazer? A crise vai continuar, porque a fonte que se busca é a fonte errada. Se o meu povo, doente, com problemas, mas que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e me buscar de todo o coração, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, a fonte que nós buscamos em meio à crise, a fonte que nós estamos olhando para a nossa vida, Tiago diz isso, está no Senhor, é o Senhor. O profeta diz isso para aquela mulher: o segredo para a tua vida está no Deus que nós servimos, que o seu marido serviu. Terceira coisa, eu quero compartilhar aqui com os irmãos, versículo de número 5, e aqui eu quero contar para os irmãos um segredo pessoal. Versículo de número 5: se algum de vocês tem falta de quê, irmãos? De sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Deixa eu dar aqui uma palavra para você. Nunca pare de pedir sabedoria a Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo, esse quadro que nós estamos vivendo, nós vamos precisar ter sabedoria, não
aqui já existe, mas uma sabedoria que vem de Deus para as nossas vidas. Eu tenho dito para algumas pessoas: tenha paciência, paciência, paciência e paciência. Se você não tiver paciência para esperar no Senhor, sem transformar o padrão moral e espiritual da crise na sua crise, essa crise vai te engolir, vai te desesperar. Hoje existem muitas pessoas, crentes, desesperadas, com o coração atribulado, dizendo: eu não sei o que será da minha vida, por causa disso ou daquilo que eu estou vivendo. Aí sabe o que Deus está dizendo? Tiago capítulo 1, peça sabedoria ao Senhor se está faltando. Para quê, pastor? Sabedoria para poder vencer a crise, sabedoria para aprender a suportar a crise, querido. Como é que você pode vencer uma coisa que você não aguenta suportar? Eu hoje dizia na classe, no módulo 2, falando sobre batalha espiritual. Você está me ouvindo bem? Diga amém, querido. Eu dizia hoje para os irmãos que a primeira coisa numa guerra espiritual é aprender a se defender. Quem não sabe se defender numa batalha espiritual não consegue nem passar do primeiro minuto. Quando em Efésios diz lá o capacete, a couraça, o escudo da fé, a sandália, não está dizendo para você, é apenas uma ornamentação para a sua vida espiritual. Não, está dizendo que numa batalha espiritual a principal estratégia é a sua defesa. Você pode ter a melhor oração, a melhor adoração, se você não estiver protegido, meu irmão. Se você não tiver sabedoria para não antecipar resultados, para não tirar o bolo do forno antes da hora, se você não tiver sabedoria para ter paciência, a crise, ela já estabeleceu o padrão moral na tua vida. Se você acha que desonrar a Deus vai resolver o problema da sua crise, a crise já estabeleceu um padrão espiritual na sua vida. Você está compreendendo? Você acha que hoje tem muito crente desonrando a Deus para se ver livre da crise? Sim ou não? Sim. Você acha que hoje tem muito crente vendendo a salvação, a eternidade, para se ver livre de alguma crise? Sim ou não? Sim. Sabe por quê? Porque a crise já estabeleceu um padrão espiritual na vida dessa pessoa. Hoje não é mais importante a eternidade, hoje é mais importante a faixa vermelha sem crise. Hoje é mais importante isso. Eternidade, coisa alguma. Eternidade não é mais importante, o importante é sair dessa crise. Então nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me dê sabedoria. Para quê? Para eu enxergar o errado naquilo que parece certo e o certo naquilo que parece errado. É como Daniel está dizendo para aquele copeiro, para aquele homem que estava servindo eles: apesar da carne ser boa, apesar do vinho ser bom, nós queremos legumes, porque eu consigo enxergar o bom naquilo que é ruim e o ruim naquilo que é bom. Nós precisamos entender isso, querido. Você vai sair desse culto aqui hoje com essa palavra no seu coração, mas se amanhã você não tiver sabedoria, hoje mesmo, você já estabelece a crise como um padrão moral e espiritual seu. Eu tenho que errar para me dar bem, eu tenho que pecar para dar certo, eu tenho que de alguma forma poder fazer isso, senão. Deixa eu contar para os irmãos uma experiência. Tem pessoas que atraem maldições para suas vidas e não sabem por quê. Estão vivendo debaixo de problema e não sabem por quê. Não sei por que não dá certo, não sei por que isso não resolve, não sei por que isso não se conserta. Uma certa vez, eu pedi a nota fiscal para uma pessoa que fornecia um certo tipo de material para a igreja. Crente. Aí sabe o que essa pessoa disse para mim? Pastor, se eu te der a nota fiscal, eu no final do mês não consigo ter lucro. Você sabe o que significa isso? Se eu não sonegar os impostos,
Não dá certo. Se eu não falsificar isso, não dá certo. Então a minha vida só vai dar certo. Eu só vou sair da crise se eu pecar, se eu errar, se eu tentar enganar Deus. Aí eu falei, tá bom. Se você não pode, por causa disso, nós vamos fazendo isso, irmãos. Se nós não tivermos sabedoria, a crise vai nos enganar. Na nossa igreja, eu não vou falar de outras igrejas não, tem muitas pessoas sendo perturbadas por isso. Se você não pecar, se você não errar moralmente, você não vai sair dessa crise. E a gente tem que pecar, a gente tem que errar, estabelecer o padrão moral e espiritual da crise, para a gente se ver longe da crise. A eternidade não é mais importante. Vou lá dar uma desculpa para o pastor, porque o pastor acredita. Sim, eu acredito. Vou fazer o que? Eu tenho que acreditar. A quarta coisa que eu quero compartilhar com você é: não deixe, na crise você deixa de viver qualquer tipo de coitadismo. Querido, na crise você precisa deixar de viver esse espírito de coitadismo. Eu vou repetir isso. Eu disse hoje isso na classe. Existem brechas espirituais de estimação. Você sabe o que significa isso? Se eu consertar isso na minha vida, eu não tenho a mesma atenção de quando eu era doente. Se eu crescer espiritualmente, se eu amadurecer e me tornar adulto, eu não tenho o mesmo carinho de quando eu era criança na fé. Sabe o que é isso? É um espírito de coitadismo. A esperança da pessoa não está mais em Deus, então ela precisa se ver numa posição inferior, para poder sempre alguém fazer por ela aquilo que ela tem que fazer. Você não quer orar, você não quer jejuar, você não quer buscar a Deus, você não quer fazer sacrifício de colocar-se na presença do Senhor, ser aquilo que Deus procura. Mas você quer ter aquilo que Deus pode fazer. Espírito de coitadismo. Na crise, irmãos, nós precisamos entender e se livrar de qualquer tipo de coitadismo. Meu irmão, eu estou assim porque eu não estou buscando a Deus, porque eu não estou orando, porque eu não estou lendo a Bíblia, porque eu não estou jejuando, porque eu estou cheio de problema com meu irmão, eu já não olho mais na cara do meu irmão, e no final das contas eu quero que tudo dê certo. Você ignora o mundo espiritual, mas Deus não ignora. Você ignora o mundo espiritual e também o diabo não ignora. Você se faz de coitadinho na terra, mas o diabo não te trata como coitadinho. Muito menos Deus. Aí chega o período de crise. O que nós queremos? A unção do micro-ondas. Você sabe como é que é a unção do micro-ondas? Essa é a nova. Essa é a nova. O nome é novo, mas a unção não. Você sabe como é o micro-ondas? Você leva 1 hora para fazer uma comida. O micro-ondas leva 1 minuto para esquentar aquela comida. A gente chega na igreja, vamos lá, o pastor vai orar e... Não, querido. Naquela igreja ela não tem campanha de resultado imediato, então eu vou para uma outra igreja. Aí você não quer obedecer, você não quer ouvir a voz de Deus, você não quer submeter a sua liderança, você não quer ouvir a voz de Deus através do seu pastor, e no final você fica sendo pisoteado pelo diabo e acha que vou lá na unção do micro-ondas, porque ali a gente está assim, querido. Por isso que eu digo que o diabo não está na crise.
a gente se torna esse espírito de coitadismo. Faço tudo errado. Unção do mundo de Bob. Só eu estou acreditando que vai dar certo. E por último, irmãos, as circunstâncias podem mexer em rótulos, mas não podem alterar essências. Querido, se você tem 5 carros, as circunstâncias podem fazer você ter um só. Se você tem 50 mil na tua conta, as circunstâncias podem fazer você ter 1.000 ou ter nada. Se você tem o chuveiro que você só usa no quente, as circunstâncias podem fazer você usar ele no morno. Se você comia contra filé todo dia, filé mignon, talvez as circunstâncias possam fazer você comer uma boa carne moída, um bom angu com vagem. Mas as circunstâncias não podem mexer na sua essência. Eu glorifico a Deus quando estou pregando a palavra de Deus, mas também glorifico a Deus quando eu estou no cárcere inferior, com as marcas das chicotadas, por causa daqueles que não gostaram de ouvir a verdade. Paulo e Silas estão lá, à meia-noite, o que eles faziam? Louvavam e adoravam a Deus. Nabucodonosor, se você quiser, você vai nos jogar nessa fornalha. A fornalha pode nos queimar, até nos matar. Caso Deus não queira nos livrar, ela não vai tocar na nossa essência. A crise, querido, ela pode tocar em coisas naturais. Ela só não pode tocar naquilo que você realmente é para o Senhor. A crise, ela pode alterar o seu rótulo, a sua fachada. Ela só não pode alterar a sua essência. Pastor, é verdade? Sim. Você precisa parar de viver esse coitadismo. Aprender a fazer as coisas certas. Não as coisas erradas para querer os resultados certos. Pare de querer acreditar nisso. Pare de estabelecer a sua crise. Eu estava dizendo aqui para os irmãos. Você já ouviu aquela brincadeira da barata voa? Ou essa expressão? Você sabe o que é isso? A barata voa? Tem 10 baratas com asa, e não há nada melhor do que ver barata com asa. Você quer saber se o cara é homem mesmo? Bota ele numa barata que voa, perto de uma barata que voa. Estava ali agora com a irmã Leni, um grilo, irmãos, que parecia até uma ratazana. Fui jogar o grilo para o lado, aí o grilo veio para cima de mim, aí eu matei ele na coxa, fiz uma embaixadinha com ele. Mas na hora que o grilo veio para cima, ele falou assim: ei, sai para lá. Um grilo, o que o grilo faz? Nada. 10 baratinhas com asa, aquele bichão bonito, estão lá andando. Quando uma resolve voar, o que acontece com as outras 9? Voam também. Você sabe o que significa isso na vida espiritual? Eu já estava doido para fazer isso, e com a crise, agora mesmo que eu faço. Eu já estava doido para deixar de fazer isso na igreja, e agora com a crise, é a hora de não fazer. Quando a crise estabelece o nosso padrão moral e espiritual.
Eu já estava doido para não ser fiel, agora com a crise, está perfeito. Eu já estava doido para não ir à igreja, agora com a chuva, eu já estava doido para não ir na oração, agora mudou o horário. Eu já estava doido para não ter comunhão, agora que dividiu homens, mulheres, jovens, adolescentes, agora que é melhor. A crise mexeu na tua essência, meu irmão, porque o diabo não está na crise. A crise já existia antes dela chegar no seu coração. Aí nós não acreditamos nisso. Por que nós não acreditamos? Você quer ver um sinônimo de alguém que já está em crise e não sabe? Tudo que o pastor está falando aqui, sendo um instrumento de Deus, para você, tanto faz como tanto fez. Você vai sair daqui hoje e vai continuar vivendo a sua vidinha, do jeito que agrada a tua alma, do jeito que bem satisfaz você. Se você foi para o inferno hoje, o importante é não ficar em crise. Meu irmão, é melhor chegar no céu com uma crise natural do que no inferno com uma crise moral e espiritual. A minha palavra para você é essa hoje. O diabo não está na crise, meu irmão. Existe uma crise hoje, sim, sem vencimento, mas o diabo não está nessa crise. Eu não posso dizer que o diabo está nessa crise. O diabo muitas vezes ele age nas brechas que nós damos, nas ilegalidades que nós colocamos. É que nós temos o hábito de botar a culpa no diabo. Há uma máxima que diz isso, né? É fácil dizer que a culpa é do diabo, porque você bota a mão na cabeça dele e expulsa. E quando o problema é o nosso caráter? Aí o que a gente faz? A crise não está no diabo. A sua teimosia que você chama de voz de Deus, não tem nada de voz de Deus, é pura teimosia. Aí a gente vai dizendo, pastor, crise, o diabo está furioso. Por que o diabo está furioso, querido? Está lá, a crise existe, as dificuldades naturais existem e vão piorar. E vão piorar. Parece, algumas pessoas têm dito, querido, não é ser pessimista. A crise ela veio assim, ela fez assim e vai continuar fazendo assim. Por quê? Porque a fonte é errada, que estão querendo resolver o problema da crise. Minha palavra para você é essa, querido. Não é orar por uma crise natural, se nós não oramos por uma crise espiritual e moral. A barata está voando, aí a gente diz, opa, é agora, vou voar também. Eu me lembro aqui em 1998, 99, 2000, aqui nessa igreja, quando então meu pai era pastor, e muitos aqui talvez que estavam aqui nessa época vão se lembrar, e já estou encerrando a minha palavra, eu sei que hoje eu estendi um pouquinho mais. E naquele período, algumas pessoas se revoltaram, porque o pastor Jonas estava pregando algumas coisas que incomodavam aquele povo, aquelas pessoas, então elas decidiram fazer o quê? Vamos sair da igreja. Eu me lembro do meu pai que nesse púlpito uma vez falou assim, eu tive um sonho, que havia um ônibus parado na porta da igreja, e cerca de 50 pessoas entraram naquele ônibus e foram embora. Posso falar uma coisa para você? Tem muita gente que foi voar com a barata, que até hoje, não encontrou um lugar para pousar. Pessoas em crise não ouvem a voz de Deus. Pessoas em crise têm dificuldades,
atingiu a essência do camarada. A crise pode atingir o teu rótulo, querido. Pode talvez roubar, destruir muita coisa que você tem. Mas como Jó disse, agradecemos ao Senhor quando recebemos, não vamos murmurar quando perdemos. O Senhor Deus deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Eu, quando tinha tudo, eu era um adorador, me raspando com cacos de telha, também sou um adorador. A crise não está no diabo. Não vive em crise. Não estabeleça o padrão moral e espiritual da crise, o seu padrão moral e espiritual. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Vamos nos colocar de pé. O que Tiago diz? Se você for ver, se puder voltar aí para mim, por gentileza, Tiago, capítulo 1, versículo 7 e 8. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem em mente o quê? Dividida, e é instável em tudo. Crise não está no diabo não, queridos. Está quando nós temos uma mente dividida e somos instáveis em tudo que fazemos. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós queremos, antes de mais nada, dizer perdoa-nos, Senhor Deus, por transformarmos a crise numa oportunidade de nos distanciar do Senhor, da Tua vontade, da Tua palavra. Eu sei que muitas pessoas aqui estão vivendo terríveis dias, problemas, dificuldades, que vão além, Senhor Deus, dessas questões que nós estamos enfrentando hoje. Mas, Senhor Deus, que nem uma dessas questões venham tocar na nossa essência, Senhor Deus. Que o nosso desejo de abençoar, de obedecer, seja maior do que o desejo de sermos abençoados por Ti, Senhor Deus. Que o desejo, Senhor Deus, de obedecer seja maior do que o desejo de estarmos alegres, Senhor Deus. Porque muitas vezes vai ser difícil obedecer e ficarmos felizes, Senhor Deus, mesmo que por um momento. Que nós possamos ter isso no nosso coração. Que a nossa eternidade não seja negociada, Senhor Deus, por soluções humanas e naturais, onde o Espírito de Deus não pode agir, Pai. Que as nossas decisões nos levem ao campo espiritual que o Senhor pode agir e interferir na nossa vida, Senhor Deus. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor há de nos dar sabedoria. Dê sabedoria ao Teu povo. Dê sabedoria à Tua igreja, Senhor Deus, aos irmãos, aos chefes de família, Senhor Deus, à minha vida, Senhor Deus, a cada uma mulher, a cada jovem, adolescente, que nós sejamos conhecidos pela sabedoria de Deus em nós, Senhor Deus. Ó Pai, isso é tudo que precisamos, a fonte certa. Por isso eu oro por esses irmãos, pela minha vida, por esta igreja. Senhor Deus, se existe alguma pessoa aqui hoje vivendo uma crise moral, espiritual, incomoda esta vida hoje, Senhor Deus. Convença esta vida hoje, Senhor Deus, para que ela possa tomar uma decisão ainda hoje, dizer não, eu não posso continuar vivendo esta crise. Eu oro por esses irmãos, por cada um de nós. Nos dê uma semana, Senhor Deus, em que não estejamos debaixo de crises, ó Pai, na nossa alma, no nosso espírito. Ajuda-nos, nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Assim nós oramos e Te agradecemos, em o nome de Jesus, e que todos digam amém e amém. Antes de você ir embora,
A gente sempre tem uma palavra, né? Diga para o seu irmão isso, diga para o seu irmão aquilo. Né? Hoje eu vou dizer para você assim, diga para o seu irmão, meu irmão, não deixe seu coração na mão do diabo. Não entregue a sua eternidade para essa crise que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não saia sem abraçar o seu irmão, abençoar a vida dele em nome de Jesus.